Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao clube o convite e também reconhecer a importância da iniciativa, né? Mais uma iniciativa do clube excelente, alinhada com os interesses mais nobres da maioria da população brasileira. E eu espero contribuir e depois também fico à disposição para as perguntas, né? O tema da minha palestra foi pedido sobre as propostas da EPET, né? Isso daqui que é mais difícil mexer. Não sei se o problema, acho que o problema de interface, provavelmente é meu o problema. Bom, para cá, o tema são as propostas, né? Bom, as propostas em si, elas, na verdade, são derivadas de diagnósticos, né? A gente não consegue falar de propostas sem tratar minimamente da questão do diagnóstico, né? Então, diagnósticos se tratam, então, de temas complexos, né? São temas complexos e que são interligados entre si. E, além de serem interligados entre si, também são interligados com a dinâmica econômica, social e política nacional, devido à importância, justamente, da Petrobras para o país. Então, são muitos temas que a EPET se preocupa, e a EPET faz diagnósticos, e a EPET também faz propostas. Então, tem desde a operação, por exemplo, a questão da operação no pré-sal, a questão do conteúdo local, a questão de pesquisa, desenvolvimento, engenharia na Petrobras e no Brasil, né? A questão da gestão da dívida da Petrobras, a questão do destino da renda petroleira, gestão dos empreendimentos, a melhor forma de gerir os empreendimentos para atender os interesses da Petrobras e da maioria. A questão geopolítica, né? A questão dos petrodólares, a questão da luta imperialista, da disputa interimperialista, petróleo e desenvolvimento, corrupção, modelo e gestão do negócio da Petrobras, a comparação da gestão do negócio da Petrobras com a gestão de outras multinacionais do petróleo, a questão da variação de preços e de riscos estratégicos, na qual a Petrobras está submetida no negócio de petróleo e de energia, a questão do dólar, a questão do Banco Central Americano, a questão da comparação de diferentes fontes de energia primária, que tem a ver com a questão da valoração do petróleo, o valor do petróleo, a questão dos custos de exploração e produção, a questão dos preços do petróleo, a questão das energias renováveis e dos biocombustíveis, a questão das privatizações, que são os desinvestimentos, política de preço de derivados. Bom, são todos temas que a EPET trata, que a EPET faz diagnóstico, que a EPET faz propostas. Então, são muitos temas bastante complexos e interligados. Mas, para todos esses temas, a gente tem um único propósito, que é o que une todos eles e a nossa própria ação. O único propósito, que é defender a Petrobras, defender o corpo técnico da Petrobras em defesa e em favor da maioria dos brasileiros. Porque a defesa da Petrobras é algo que parece simpático a muita gente, mas é entendido de forma diferente. O que é defender a Petrobras? O que é defender o corpo técnico da Petrobras? Defender a Petrobras de quem? Então, a gente tem um entendimento claro que a defesa da Petrobras é a defesa da Petrobras contra os agentes privados que cercam a Petrobras, cercam a renda petroleira, historicamente, em favor da maioria dos brasileiros que vive do trabalho. E a defesa do corpo técnico não é uma defesa corporativa menor. A defesa do corpo técnico é uma defesa do corpo técnico no sentido de que o trabalhador da Petrobras possa realizar plenamente o seu potencial. E realizando plenamente o seu potencial, ele também pode favorecer a empresa e o interesse maior da maioria dos brasileiros. Aqui não há como tratar de todos esses temas. Então, eu tive que escolher, adotei alguns critérios para escolher alguns entre todos esses temas para falar do nosso diagnóstico, de algumas propostas, de uma forma bem sucinta, pelo tempo que eu disponho. Mas depois, nas perguntas, eu posso tentar responder qualquer assunto. Então, eu vou falar sobre petróleo e desenvolvimento, vou falar sobre a gestão da dívida, que é um tema muito importante e atual,
E vou falar sobre essa questão aqui, que é a questão da variação de preços relativos e riscos estratégicos da atuação da Petrobras e das empresas de petróleo de uma forma geral. Com relação a petróleo e desenvolvimento, então a gente constata que nenhum país se desenvolveu exportando petróleo por meio de multinacionais estrangeiras. Historicamente, isso não existe. Nenhum país que seja continental e populoso, assim como o Brasil, se desenvolveu exportando petróleo. Por empresa pública, estatal, privada, nacional, estrangeira, seja lá o que for. Outro ponto é que existe correlação entre o desenvolvimento humano e o consumo de energia primária per capita. Isso é importante que a gente tenha consciência desse diagnóstico e as consequências dele. Então aqui eu mostro um gráfico, justamente mostra essa relação, e a gente pode constatar que não existe nenhum país que tenha alto desenvolvimento humano com baixo consumo per capita de energia. Então nesse eixo aqui, numa escala logarítmica, o consumo de energia primária, né, por pessoa, e nessa escala aqui o indicador que mede o desenvolvimento humano, que é o IDH, onde a gente pode ver essa correlação bem expressa. Os países com maior IDH têm o maior consumo per capita de energia. Ali, por exemplo, você tem o país que tem maior IDH do mundo, tem também um elevado índice de consumo per capita de energia primária. Aqui não está dando para ver por causa de alguma compatibilidade dessa apresentação, mas está aqui 13, ao redor de 13 aqui, quilowatt por pessoa. O Brasil está aqui. É um país de médio desenvolvimento humano com esse consumo aqui de 2,5 quilowatt por pessoa. Então, agora o IDH está aqui, tá certo? O IDH do Brasil 0,755, enquanto o IDH 0,944 da Noruega é o maior do mundo. Então a gente pode imaginar como o Brasil poderia se desenvolver, tá? A gente não pode, essa seta não seria bem assim. Seria improvável pensar no desenvolvimento do Brasil dentro do sistema capitalista, tá? Aumentando o IDH, reduzindo o consumo per capita de energia ou mantendo o atual consumo per capita de energia. Então é razoável imaginar que para desenvolver o Brasil, o desenvolvimento humano do Brasil, a gente precisa aumentar essa seta está com defeito, ela é reta por aqui, né? Então seria num sentido de aumentar também o consumo per capita de energia para se conseguir elevar o desenvolvimento humano. Então a gente pode fazer algumas contas, comparando, por exemplo, o Brasil com a Noruega. A Noruega é um país de pouco mais de 5 milhões de habitantes, enquanto o Brasil é um país de 205 milhões de habitantes. A Noruega tem um consumo per capita de petróleo em barril por dia por 1.000 pessoas de 47. E para atender essa necessidade, são suficientes 245 mil barris por dia. O Brasil tem um consumo per capita de petróleo de 10 barris por dia para cada 1.000 pessoas e um consumo de petróleo pouco acima de 2 milhões de barris. Quer dizer, o consumo de petróleo do Brasil. A produção de petróleo da Noruega é de 1,5 milhão de barris por dia. Isso gera um excedente, além do que é necessário para atender a um dos maiores consumos per capita de energia do mundo, um excedente significativo de 1.300.000 barris por dia já foi maior, porque a Noruega já passou pelo pico da produção do petróleo. O Brasil, por sua vez, tem uma produção aqui, quando eu peguei esse dado de petróleo de 2.200.000, teria um excedente de 200 mil barris. Na verdade, o Brasil está muito próximo da autossuficiência. Em termos de PIB, ali você tem o PIB per capita e o PIB em termos total. O PIB per capita da Noruega é de 67 mil dólares, do Brasil é de 15, enquanto o PIB total do Brasil vai de 3 trilhões, enquanto a Noruega 350 bilhões. O índice Gini, que mede a desigualdade, o índice IDH, a desigualdade muito baixa na Noruega, a desigualdade alta no Brasil, o IDH da Noruega maior do mundo, do Brasil, número 75 do mundo. Aí a gente pode fazer algumas contas. Se a gente deseja um Brasil com padrão de desenvolvimento norueguês, qual seria o consumo de petróleo requerido
Já que a gente viu que tem correlação entre o IDH e o consumo per capita de petróleo, o exercício é justamente esse. Qual seria o consumo de petróleo brasileiro, né, no Brasil, para ter um índice de 47 igual ao índice norueguês, considerando que existe essa correlação que eu mostrei ali no gráfico anterior. Então seria necessário ao Brasil consumir quase 10 milhões de barris de petróleo por dia para ter um consumo per capita igual ao norueguês. Então, para alcançar o IDH, aqui é um defeito do apresentador. O PowerPoint ele estava melhor, tá? Mas as cores mudam aqui no apresentador. Então, para alcançar um alto IDH, o Brasil precisaria aumentar em 5 vezes o atual consumo de petróleo. Isso tem um agravante. O agravante é que a proporção dos renováveis no consumo primário de energia da Noruega é muito maior do que a proporção dos renováveis no consumo primário de energia do Brasil. Na Noruega, você tem a proporção de 65% de renováveis na sua matriz energética, energia primária, em relação a 35% dos não renováveis, enquanto o Brasil é o contrário, 66% não renováveis e 33% de renováveis. Então, o agravante é o seguinte: para que a gente aumente o nosso desenvolvimento humano, aumentando em 5 vezes o nosso consumo de petróleo, chegando a 10 milhões de barris, para que isso seja possível, além disso, além de garantir a propriedade e o uso do petróleo no Brasil, você ainda teria que aumentar a proporção dos renováveis na matriz energética. Porque se você não aumenta significativamente a proporção dos renováveis na matriz energética, esse fator de 5, na verdade, seria maior do que 5. Então, o consumo de petróleo teria que ainda ser maior do que isso na energia primária, superando os 10 milhões de barris por dia. Então, proposta. Então, primeiro, uma constatação é que não é realista contar que com a exportação do petróleo cru brasileiro será possível promover o desenvolvimento padrão norueguês, por causa dessa correlação. Devemos garantir a propriedade do petróleo e optar pelo valor de uso do pré-sal, agregando valor e consumindo em favor e na medida e em suporte ao desenvolvimento nacional. Também não devemos alimentar falsas expectativas e ilusões de que exportando petróleo em troca de dólares seria possível atingir elevados padrões de vida e de IDH. Essa questão da exportação do petróleo não é de forma nenhuma uma coisa dogmática, de forma a que eu defenda que não se deva exportar nenhuma gota de petróleo. É evidente que quantidades pequenas de petróleo aliadas a um projeto de desenvolvimento nacional que entenda que é necessário consumir o petróleo, agregando valor a ele, e é necessário construir a infraestrutura dos renováveis, um projeto nacional que tenha esse entendimento pode suportar, por alguns períodos, alguma exportação moderada de petróleo. Então essa foi bem resumidamente, a questão sobre petróleo e desenvolvimento, tá? Diagnóstico e as propostas. Então, mudando do assunto, agora nós vamos para o próximo assunto, que é gestão da dívida da Petrobras. Então, o primeiro diagnóstico é o seguinte: é possível reduzir a dívida da Petrobras sem realizar os desinvestimentos previstos no plano 1721. Esses desinvestimentos previstos são da ordem de 19,5 bilhões de dólares. A Petrobras assumiu riscos com a elevada exposição ao preço do dólar e à política monetária do Banco Central americano, com relação a câmbio petróleo, investimento para exportação de petróleo e dívida em moeda estrangeira. Esses riscos a Petrobras assumiu nos planos de gestão passado, por isso ela atingiu, entre outros motivos, o estágio atual. Existem alternativas soberanas para reduzir o custo de capital atual da Petrobras. Então, aqui um quadro. Esse quadro é resultado de um trabalho, de um artigo, que eu publiquei junto com o professor Zé Carlos de Assis. Aqui, então, a gente tem um quadro do plano atual da Petrobras, e aqui a gente fez um plano alternativo. A única coisa que a gente mudou do plano atual da Petrobras para o plano alternativo foi
não realizar os desinvestimentos previstos de 19,5 bi. Desinvestimentos em fertilizantes, biocombustíveis, gasodutos, refinarias, etc. Privatização. Então, o nosso plano, a nossa proposta alternativa mantém todas as premissas da Petrobras, com exceção de uma, que é o plano de privatização. Então, como é que acontece? O desinvestimento da Petrobras, até 2018, que ela antecipou, é 19,5 bi. O nosso desinvestimento seria, então, zero. A amortização até 2021, no plano da Petrobras, 73 bi. Como a gente não fez o desinvestimento, a nossa amortização é um pouco menor, 48,5 até 2021. A dívida 16 é a dívida 16, 124 bi de dólares. A alavancagem em 2018, que a Petrobras pretende alcançar e está no plano dela, é 2,5. A alavancagem atual, que é a relação entre a dívida líquida e a geração de caixa, a Petrobras atual é 4,5. A Petrobras antecipou a meta de 2,5 para 2018. Fazendo dessa forma, como a gente está propondo, sem o desinvestimento, sem a privatização, em 2018 a gente também reduziria a alavancagem, chegando a 3,1. Então reduziria dos atuais 4,5 para 3,1, enquanto a Petrobras pretende alcançar 2,5. A geração operacional, que a Petrobras prevê no plano, 158 bilhões de dólares. A nossa geração operacional, a gente manteve os mesmos 158 bilhões de dólares previstos pela Petrobras, mas percebam que esse número no nosso plano, no plano alternativo, é um número conservador. Por quê? Porque a gente não considera a geração de caixa de todos esses ativos que estão sendo privatizados até 2018 no plano da Petrobras. Na verdade, esse número de geração operacional do plano alternativo deveria ser maior do que 158, na medida em que ele preserva ativos rentáveis, que contribuem para a geração de caixa a partir de 2018. Custo de captação, em 2016, 8,6% ao ano. Também consideramos o mesmo custo de captação. Despesas financeiras que a Petrobras previu até 2021 de 32 bi. Como a gente não fez a venda dos ativos, as nossas despesas financeiras, usando o mesmo custo do capital que a Petrobras, são um pouco mais altas, e a gente contabilizou 37 bi ao invés dos 32 bi, então são 5 bi a mais de despesas financeiras que são contabilizadas, esse delta de despesas financeiras de 5 bi, e a alavancagem de 2,5 seria alcançada até meados de 2021. Na verdade, o que acontece é que essa redução da alavancagem que a Petrobras pretende alcançar em 2018, seria alcançada naturalmente em meados de 2021, sem considerar a geração de caixa adicional pela preservação de ativos rentáveis. Então esse é um quadro que sumariza o estudo, que demonstra que é possível reduzir a dívida sem a venda de ativos, porque a geração de caixa da Petrobras é uma geração de caixa pujante e o estudo considerou todas as premissas da Petrobras, com exceção da venda de ativos. Com relação ao histórico de investimentos da Petrobras e algumas projeções, então esses aqui são os valores realizados de 85 até 2015, os investimentos da Petrobras por área. Esse valor aqui, essa curva azul, é o total estimado para 2016, da ordem de 20 bilhões de dólares. E essa curva vermelha é o total médio planejado no plano da Petrobras 17-21. Chegando a um patamar próximo ao que foi em 2005. Isso daqui são em valores de dólares nominais, não estão corrigidos pela inflação em dólar. Então, para se ter uma ideia em números, o investimento médio da Petrobras no período 85-2003 foi de 5,9 bilhões de dólares por ano. O investimento médio da Petrobras de 2004 a 2014 foi para 33. Então subiu de 5,9 para 33. Em 2015 realizado 23. Estimado para 16, 20.
médio do planejamento 17-21, 14,8. Se estima que apenas para manter a produção atual de petróleo, fazendo o investimento necessário para compensar a queda dos campos maduros, apenas para sustentar a produção de petróleo, são necessários investimentos anuais de 13 a 18 bi. Isso reflete bem o esforço que é necessário para se fazer, para se manter uma produção relativamente elevada, mas ainda muito aquém do que o Brasil precisa para ter o padrão de desenvolvimento norueguês. Seria necessário consumir, lembrando aqui, uma coisa da ordem de 10 milhões de barris por dia. Propostas. Então, não vender ativos e preservar a integração e a geração de caixa futura, salvo ativos pontuais. Não é uma questão dogmática. É natural para qualquer empresa repriorizar seus investimentos. Os recursos não são infinitos. Reduzir a dívida, mas não antecipar a redução da alavancagem. Então, ajustar a meta de 2018 dos atuais 2,5 para 3,1, alcançando os 2,5 em 2021. Isso é suficiente para preservar todos os ativos da Petrobras. Reduzir a exposição ao risco, à política monetária do Banco Central americano, que é um cartel de bancos privados, e ao preço relativo do dólar. Alongar investimentos para produzir na medida em suporte ao desenvolvimento nacional, visando também investir para agregar valor ao petróleo. Que, como eu disse, nenhum país se desenvolveu exportando petróleo cru. Nenhum país continental e populoso como o Brasil, e nenhum país exportando petróleo por multinacionais privadas. Além das propostas também, buscar alternativa soberana para reduzir o custo do capital, garantir os investimentos requeridos para o desenvolvimento e segurança energética nacional. 3, preservar o patrimônio, a integração corporativa e o mercado da Petrobras, que é o mercado interno. Como? Tem muitas outras propostas para viabilizar esses 3 objetivos, mas citando apenas algumas. Converter as dívidas com bancos públicos em capital na Petrobras. Isso favorece os bancos públicos e favorece a Petrobras, com um alívio de quantidade significativa de dívida. Buscar empréstimos no novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, numa relação soberana. Renegociação de prazos para a exploração junto à ANP, para adequar a velocidade de exploração e produção de petróleo ao dinamismo da economia brasileira, evitando uma geração de excedente para a exportação, que impactaria inclusive na redução do preço do petróleo no mercado internacional. Então, sobre esse ponto, a gestão da dívida eu termino aqui. Vou para o último ponto, para tratar das propostas. Esse é um ponto um pouco mais, talvez não seja muito de intimidade para muitas pessoas. A avaliação da variação de preços relativos e de riscos para suporte estratégico da Petrobras. Então, a desvalorização do real e do petróleo em 2014 não são 2 eventos independentes. São consequências da valorização do dólar e são resultado do fim dos ciclos de liquidez monetárias do Banco Central americano. A valorização do dólar e suas consequências para a cotação do real e do petróleo depende da política monetária do Fed, enquanto o petróleo for comercializado em dólar, enquanto o dólar for a moeda de comércio e de reserva internacional. O planejamento recente da Petrobras, estou citando aqui especificamente o planejamento de 2011, sustentado pelo endividamento em dólares, 90% da dívida em dólares, e por projeção de receita futura com o petróleo valorizado, esse plano previa o petróleo na ordem de 90 a 95 dólares o barril, era extremamente dependente da desvalorização do dólar e, portanto, vulnerável à sua valorização. Então, aqui alguns gráficos. Esse daqui, por exemplo, é o gráfico da variação do preço do petróleo do tipo Brent de 2002 até 2015. Então, assim variou o petróleo Brent. Esse outro gráfico mostra a valorização relativa do real. Valorização relativa do real
com um índice que em 2010 era igual a 100. Parem como a valorização do petróleo do tipo Brent e a valorização do preço relativo do real seguem um padrão bem similar. Inversamente a esse padrão, você tem também um indicador que mede o preço relativo do dólar em relação a outras moedas e mercadorias. Então é inversamente proporcional. Enquanto o preço relativo do real e do Brent se eleva, o preço relativo do dólar cai, e sempre como se fosse um espelho, de uma maneira inversamente proporcional. Agora eu preciso fazer um parênteses para poder mostrar o gráfico seguinte, que é justamente como é que funciona o mecanismo de facilidade monetária, que pode ser que vários bancos centrais ao longo da história da humanidade já usaram. Então, o Banco Central Privado Americano cria dinheiro, por exemplo, dinheiro eletrônico. Em troca desse dinheiro, ele compra títulos do governo e títulos hipotecários. Então, ele cria moeda e troca com o governo americano em troca de títulos. Esse governo, então, fazendo frente a uma recessão econômica, compra ativos financeiros de bancos comerciais e outras instituições. Esses ativos se valorizam e o dólar se desvaloriza, à medida em que você está colocando imensas quantidades de dólar no mercado. A ideia do procedimento é o seguinte: no segundo momento, por conta dessa expansão monetária, o custo do dinheiro cai, os juros caem, o crédito fica fácil e barato, isso geraria mais consumo e investimento. Isso é o que eles esperam que aconteça. Isso é o que se espera que aconteça. A partir do momento que isso acontece, se isso acontece, quando isso acontece, quando e se a economia se recupera, o Banco Central então vende os títulos e esse dinheiro que foi criado é destruído. Então é assim que funciona a teoria da facilidade monetária e da injeção de liquidez. O Banco Americano fez isso, mas essas etapas aqui não aconteceram. Os títulos americanos estão lá amontoados numa pilha de títulos no Banco Central americano. Mas essa política monetária, que desvaloriza o dólar, tem um impacto em todas as outras mercadorias e moedas. Então agora eu coloquei naquele gráfico que a gente estava vendo mais dois gráficos que medem justamente essa quantidade de dinheiro criado pelo Banco Central americano e injetado pelo governo americano no mercado internacional. Então essa primeira curva é a curva que são os títulos americanos que ficaram entesourados, né? Ficaram guardados pelo Banco Central americano, justamente porque esperando aquela economia se reaquecer para poder destruir o dinheiro. Então essa curva aqui mostra que aqui na crise de 2008, no pico da crise, foi acumulado esses títulos públicos americanos no Banco Central e esse dinheiro foi injetado na economia, tentando reaquecer a economia. Aqui são os títulos hipotecários, também acumulados no Fed. Somando esses dois mecanismos, quer dizer, o acúmulo desses dois títulos no Banco Central, isso significa 4,5 trilhões de dólares injetados em 3 ciclos de liquidez monetária. Quando você injeta tanta moeda assim no mercado, em dólar, todas as outras mercadorias e moedas se valorizam em relação a ele. E o dólar se desvaloriza. O fato concreto é o seguinte: aqui se iniciou, no ápice da crise, se iniciou o mecanismo de liquidez monetária. E aqui, justamente em meados de 2014, o Banco Central americano decidiu interromper os ciclos de liquidez monetária e declarou que tinha intenção de começar a elevar os juros. Esse é um dos fatores que levou, exatamente aqui, em meados de 2014, ao petróleo despencar e ao real despencar o seu valor relativo. Existem outros fatores, inclusive isso daqui se trata muito dos fatores geopolíticos, por exemplo, da articulação com a Arábia Saudita, etc. e tal. Todos esses fatores existem, a geopolítica existe, inclusive as decisões do Fed são decisões de caráter geopolítico. Essa decisão de criar essa quantidade de dinheiro aqui, essa decisão de interromper a criação de dinheiro aqui, é uma decisão que corresponde ao interesse geopolítico de quem realmente comanda o governo dos Estados Unidos, que é o sistema financeiro. É a banca.
Então, esse diagnóstico serve para quê? Esse diagnóstico não vai de forma nenhuma mudar essa realidade. Enquanto existir o sistema dos petrodólares, enquanto o dólar for a moeda de referência, essa realidade não vai ser mudada. Ocorre que a gente pode saber lidar com essa realidade fazendo uma gestão desse risco. Então, em termos de propostas, né, o fim do ciclo de liquidez monetária pelo Fed provocou a valorização do dólar, a desvalorização do real e do petróleo, causando essa crise financeira na Petrobras. Não estou de forma nenhuma superdimensionando a crise, eu acabei de mostrar que tem como gerenciar o endividamento sem vender ativos, mas o fato concreto é que essa mudança repentina da desvalorização do real e desvalorização do Brent causou um choque muito grande no endividamento da Petrobras e na projeção de receita futura, porque se planejava ter receita exportando petróleo em troca de dólares. Então, o planejamento da Petrobras deve considerar os riscos da exposição excessiva ao preço de moedas estrangeiras, sobre o qual não temos nenhum controle, impactando no nosso endividamento e na nossa projeção de receita futura. Projetar o crescimento da produção de petróleo na medida da demanda interna, agregar valor com a produção de derivados, petroquímicos, fertilizantes, etc., e substituir a importação para reduzir a necessidade de dólares, seriam opções estratégicas para lidar com esse risco. Então, concluindo, né, o petróleo é uma mercadoria especial na medida em que não tem substitutos em equivalente qualidade e quantidade. Sua elevada densidade energética e riqueza de composição em orgânicos, que são dificilmente encontrados na natureza, conferem vantagem econômica e militar àqueles que possuem o petróleo. A sociedade que a gente conhece, com a sua complexidade, com a sua organização espacial concentrada, a produtividade industrial e agrícola atual, o tamanho da superestrutura financeira e dos estados nacionais em relação às esferas industrial e comercial, tudo isso foi erguido e depende do petróleo. O fim do petróleo barato de se produzir, que já é uma realidade, e a redução do excedente energético e econômico da indústria petroleira está transformando aceleradamente a sociedade. Essa já é uma realidade que se vive por conta dos limites que são impostos ao crescimento e ao dinamismo do sistema de produção na ordem capitalista. Então é necessário garantir a propriedade do petróleo e ficar com seu valor de uso, atender às necessidades dos brasileiros e erguer a infraestrutura dos renováveis para uma nova organização social. Então, estou à disposição para tratar dos outros temas, na medida da minha capacidade. E aqui eu termino a exposição. Ok? Boa. Edmilson, lá atrás, qual é o nome? Felipe, tudo bom aí? A tua apresentação, mais coisa para a gente refletir. Eu fiquei aqui uma dúvida de algumas questões relacionadas à própria investimento da Petrobras, investimentos que não se concluem, que, na minha visão, você falou muito no petróleo, mas é a parte mais de derivados e a parte especificamente fertilizante. Quer dizer, eu não sei... A Petrobras anunciou que ela paralisou, vamos dizer, paralisou as obras aqui da refinaria do Comperj. A Petrobras anunciou que atrasou, né, durante alguns anos, uns 2 anos, se eu não me engano, lá, a conclusão do segundo trem da refinaria do Nordeste. A Petrobras anunciou também que paralisou as obras da conclusão da unidade fertilizante lá em Três Lagoas, né? E essas unidades estavam com um grau de avanço muito, muito próximo da conclusão. Então, eu não sei se você pode abordar isso, quer dizer, qual o sentido, quer dizer, esse gasto adicional não geraria um resultado positivo para a Petrobras, já que estaria agregando valor ao gás ou ao petróleo? Quer dizer, se alguma lógica, o que vocês pensam sobre isso? Edmilson.
Parabéns, Felipe. Para mim foi bem interessante a sua palestra. Agora, eu acho que faltou o seguinte, para mim, para eu entender. Eu gostaria de entender como é a forma de amortização da dívida da Petrobras, porque, vamos supor o seguinte, se você tiver uma forma de amortização que você realmente precise vender ativos, então essa fórmula que a gente colocou aí, que ela dá um total nesse período de 2017 a 2021, ela não fornece informações para a gente avaliar se há realmente a necessidade de venda de ativos. Então, o que eu queria saber é o seguinte, como que é a forma de amortização e se é necessário algum capital adicional, que seria através da venda de ativos ou através de uma forma de empréstimo, para que a gente consiga fazer a amortização durante esse período, não vendo o total que a gente vai ter que amortizar, ou reduzir investimentos, ou reduzir custos. Então, é isso que faltou para ter o entendimento que eu queria. Meu nome é Tadeu, eu sou do EIP, na parte de exploração. Gostei muito da sua correlação inicial entre a questão da nossa estrutura da dívida e as ações que poderiam ser feitas. O único ponto que eu achei interessante é que, depois que você demonstrou que os investimentos, né, necessários para manter a demanda, a nossa necessidade de produção de petróleo, seria em torno de 13 e poucos barris, né, ou milhões. Eu gostaria de saber de onde viria o dinheiro, mantendo todos aqueles parâmetros das suas projeções, para manter esse investimento, considerando também que os fatores que influenciam a nossa dívida externa está bem atrelada à questão do dólar e do preço do petróleo no mercado internacional. Ok? Você, esse aqui. Tonial, eu sou aposentado da Petrobras, trabalhei até 2014, 36 anos. Com relação, eu li semana passada a questão da cessão onerosa, que a Petrobras teria pago 42 bilhões para explorar 5 bilhões de barris na negociação de cessão onerosa. E que ela teria agora, devido à queda do petróleo, um crédito de 20 bilhões de dólares. Então, isso aí não foi abordado nas suas contas ali. Como é que entra essa questão da cessão onerosa, desses 20 bilhões que a Petrobras teria para receber nesse instante? Zé Eduardo, com relação a esses investimentos, né? Sem dúvida, essa decisão de se interromper esses investimentos e fazer o impairment, né, de muitos desses investimentos, é uma decisão equivocada, né? É uma decisão, inclusive, que força um prejuízo contábil desnecessário, porque na medida que você faz um investimento e decide parar o investimento, você está impondo uma restrição da geração de caixa futuro. Justamente pela sua decisão arbitrária de não ter a geração de caixa futuro, um ativo que tinha um valor investido razoável passa a ter valor nenhum, porque esse é o critério que se usa para a reavaliação de ativo, quer dizer, você traz a valor presente o que se espera arrecadar pela geração de caixa futura de cada ativo. Então, na verdade, teria que ser tratado, claro, caso a caso, especialmente considerando a desaceleração da economia brasileira e a redução da projeção do consumo de derivados no Brasil. Mas essa reavaliação caso a caso, derivado a derivado, etc. e tal, com certeza não passaria pela interrupção de empreendimentos que estão 85% concluídos, como é o caso dos fertilizantes, unidades de fertilizantes, coisas do tipo. Poderia ser razoável, sim, você reavaliar a velocidade da implantação de alguns empreendimentos sem colocar em risco equipamentos que já estão comprados, já estão construídos, já estão alocados, inclusive que você vai ter que ter gastos razoáveis para manter esses ativos íntegros, né?
Então, eu concordo com você, mas teria que ser feita uma avaliação caso a caso. E a questão assim, dessa decisão de priorizar o investimento em produção, acelerar a produção em detrimento dos investimentos que agregam valor ao petróleo, é um investimento que coloca o Brasil numa condição de novo tipo colonial, uma condição colonial de novo tipo. Petróleo para exportação. E um Brasil que não é um Brasil que dá dignidade a 205 milhões de habitantes, é um país que dá uma condição de vida melhor para uma parcela, vamos dizer, de 20 milhões de habitantes, e o restante fica à margem. Então, esse é o projeto de país que se pretende de novo tipo colonial. Na minha visão, né? Edmilson, como é que se faz, então, a amortização sem vender ativos? Usando os mesmos critérios que a Petrobras está utilizando. A venda de ativos é apenas é uma das fontes que a Petrobras usa para reduzir sua dívida. A geração de caixa anual é a principal fonte para redução do endividamento da Petrobras. Então, no caso do nosso plano alternativo, a gente mantém todas as fontes anuais de abatimento da dívida, que são basicamente fruto da geração de caixa anual, e a gente abre mão de uma das fontes, que são os ativos, que são os 19,5 bi, e para essa fonte de abatimento que a gente deixa de ter, a gente paga o custo do capital de 8,6% ao ano, que é o custo de capital que a Petrobras teve mais recente, que é inclusive bastante alta. Então, isso, só para entender, seria necessário, então, fazer alguns empréstimos para... fazer os mesmos empréstimos que a Petrobras está planejando fazer. Então, os empréstimos que a... Não, estou mantendo os empréstimos que a Petrobras está planejando fazer. O único ponto que a gente colocou nesse estudo como diferente do plano da Petrobras é a venda de ativos. Todas as outras decisões, os empréstimos, a geração de caixa, a amortização usando a geração de caixa, a gente manteve. Aí, com isso, a gente tem, em 2018, ao invés de 2,5, 3,1, e o 2,5 é atingido em 2021, e essa conta é conservadora na medida que a gente não considera a geração de caixa adicional desses ativos que não são vendidos. Eu só queria complementar o seguinte, essa é uma pergunta, porque eu tenho muitos colegas que eles fazem essa pergunta. É necessário, porque eu acredito que está sendo colocado para a força de trabalho que é necessário fazer a venda de ativos. Então, essa pergunta, é necessário mesmo ou a gente consegue amortizar e gerenciar a dívida sem nenhuma venda de ativos? Então, você concorda que não é necessário? Não é necessário, os números estão ali e a memória de cálculo também está disponível. Inclusive, a gente enviou para a Petrobras, para a direção da Petrobras, essas informações, então a gente está disponível para esclarecer, inclusive a direção da Petrobras ou qualquer petroleiro que tenha interesse. O ponto só está amortizando um pouquinho mais devagar e você arca com o custo de capital, então isso. Exato. É exatamente isso. E essa decisão de antecipar a meta de redução de alavancagem para 2018 foi a decisão que justifica a necessidade de venda de ativos. Porque se você não antecipa, porque essa meta 2,5 era 2020. Se você não antecipa para 2018, você não justifica essa venda de ativos de 19,5 bi. Tamanha é a geração de caixa da Petrobras. Tamanha é a pujança da Petrobras. Tadeu. Então, esse dinheiro, o dinheiro para os recursos necessários para fazer os investimentos previstos no plano estratégico da Petrobras são os recursos que vão vir exatamente das mesmas fontes que ela prevê nesse plano alternativo. Geração de caixa e empréstimos. A única diferença é que você vai ter um custo de capital um pouco maior, como eu coloquei ali, 5 bilhões de dólares maior de custo de capital, porque você não está amortizando a dívida com os 19,5 bi que você está deixando de vender. Então, você tem um pouquinho, uma elevação do custo com os empréstimos, porque você não amortiza antecipadamente os 19,5 bi, mas os investimentos previstos estariam garantidos pelas mesmas fontes, com os mesmos custos de capital que a Petrobras previu. Com relação à cessão onerosa, exatamente, essas projeções e todas essas questões não colocam esse crédito
esse crédito adicional que está sendo negociado, que se estima que seja alguma coisa da ordem disso aí, por conta da desvalorização do petróleo, mas é um valor que está sendo negociado. E realmente seria um crédito adicional, um crédito extra, que torna as coisas ainda mais fáceis e ainda revela com mais força que não é necessário vender ativos para poder gerenciar a dívida da Petrobras, mas não é necessário, quer dizer, mesmo que essa negociação ainda leve tempo para concluir, ainda que diversas outras maneiras de gerenciar a dívida que existem, como a gente colocou ali para reduzir o custo de capital, ainda que nenhuma daquelas iniciativas seja tomada, bastaria você decidir alcançar a alavancagem de 3,1 em 2018 ao invés de 2,5, alcançando 2,5 em meados de 2021, na verdade até antes disso, considerando a geração de caixa que a gente não contabilizou dos ativos que a gente deixaria de vender, que são lucrativos. Muito bem. Muito bem.